O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 discípulos, apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deves ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, já estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. Essa leitura do Êxodo merece ser relembrada aqui por nós. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas de águia? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida. Olha que coisa mais linda. Deus fez maravilhas na vida daquele povo, e Ele chama o povo a olhar e ver as maravilhas, para que eles não se esqueçam no poder de Deus. Porque às vezes a gente recebe uma bênção, a gente fica imensamente feliz, celebra aquilo, que alegria, e depois se esquece do Senhor. Quantos que pediram algo para Deus, receberam uma graça até mesmo maior e se esqueceram? Eu lembro bem de um jovem, veio com os olhos marejados, disse: meu irmão, você que está aí tanto na igreja, reza a Deus para eu conseguir um trabalho. Eu estou precisando muito, minha família está com dívidas e tal. Falei: claro, eu vou rezar por você. Rezarei. E rezamos, e ele conseguiu um melhor do que ele esperava. E um dia eu o encontro, e feliz eu pergunto: como você está? Estou bem, feliz, assim, afeiçoado. Falei: sim, mas alguma coisa me dizia que eu não estava no supremo bem, na graça. E eu perguntei: e aí? Indo sempre à missa, rezando? Irmão, corrida agora com o trabalho. Pedimos a bênção vem. E vivendo aquilo que nós queríamos viver, deixamos aquele que é a verdadeira vida. Aquele povo foi salvo por Deus, mas vira e mexe eles se esqueciam disso. Começavam a olhar para outros montes e chegavam a adorar outros deuses.
facilmente se deixavam levar. Não permita que isso aconteça no teu coração. Lembre-se sempre quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. Esses dias alguém no desespero dizia: padre, eu fiquei tão desesperado com isso que aconteceu lá em casa, que eu fui até buscar alguém para poder ler o futuro. Falei: minha filha, está errado, minha filha, está errado. Você vai se consultar com o mal. E eu já posso dizer o seu futuro sem ler a sua mão. Caminhando assim é condenação. Você trate de se emendar. E por que acontece isso? Porque a gente não tem aquela fé firme, verdadeira, de um povo escolhido. Escuta Deus dizendo: você é meu, é minha, meu povo. Isso é lindo. Você tem um dono, e não é o mundo, não é o seu patrão, não são as coisas, não são as pessoas. Esse Deus é teu dono e te dá liberdade. Te criou, te sustenta, te salvou na cruz. E aí, se nós obedecermos, como ele disse, se nós guardarmos seus mandamentos, ouvirmos a sua voz, nós seremos esse povo escolhido. É claro, alguém que busca Deus no meio da multidão, que tem uma fé. Na hora da dor fica claro. Não há desespero no coração que se encontra com Deus. Chora, sofre, mas deixa claro que Deus está ali. E a pessoa é a própria presença de Deus. Precisamos viver como o povo do Senhor. Tua família tem que ser o povo do Senhor. E para isso, muito suor, joelho no chão. Não deixa ninguém dominar a tua casa. Ninguém tem uma autoridade acima da autoridade materna e paterna e a autoridade de Deus. Não permita. O mundo quer avançar na tua casa, para que a lei não seja a lei do Senhor, para que seja uma lei do mundo, que é a perdição. Então somos esse povo eleito. E Deus nos faz lembrar, o salmista canta, é povo, é rebanho do Senhor. Você é rebanho do Senhor. E não é porque nós sejamos bons. Isso nos diz a segunda leitura de São Paulo aos Romanos. Nós não merecíamos. E esta é a prova do amor. Porque nós não somos merecedores e ainda assim Ele nos ama. Eu falava nessa semana, feita a criança que nasce, a mãe já olha para aquela criança que acabou de nascer, ela já ama. A criança não fez nada. Nada, simplesmente está ali. E ama, e é um amor imensurável. Olha o amor de Deus por nós. Ainda que nós não façamos nada por Ele, Ele nos ama. É um amor totalmente gratuito. Agora, o filho pode crescer e mesmo sendo amado, ir para longe do pai. Mas o filho feliz é aquele que vive na presença do pai. É aquele que vive no amor. É aquele que corresponde ao amor. Do mesmo modo, nós seremos filhos felizes se correspondemos ao amor do Senhor. Nessa semana, falando sobre o Sagrado Coração de Jesus, a gente medita as dores das pessoas em relacionamento. As ingratidões, as decepções, as traições. Quantas famílias que eu não acompanhei, quantas lágrimas nesse ombro, quantos momentos difíceis eu não pude presenciar. A dor do amor. Agora nós vamos enxergando que no mergulho do amor de Deus a gente percebe que nós somos esses que não correspondemos ao amor. Porque qualquer pessoa que esteja em nossa vida, pecador imperfeito, e nós mesmos somos. Agora esse coração que nos ama é perfeito. Nós precisamos entregar por inteiro, buscá-lo por inteiro, sem medo, com alegria de saber, como já dito, eu sou o povo do Senhor. Mas aí é preciso, muitos corações, fazer uma reconciliação. Tem gente que acaba brigando com Deus, porque brigou com o outro. Brigou com alguém da igreja, brigou com alguém da família, tem um problema com a mãe, um problema com o pai, e se afasta daquele que é toda a cura, que é o Senhor. Não permita isso. Reconcilie-se com Deus. Se tem uma coisa que você não entende, uma coisa que você viveu, uma coisa, vá a alguém, vá ao sacerdote, padre, tem uma coisa no meu coração que eu preciso expor. Eu preciso expor. É uma dor tamanha.
E aí você vai ver o quanto que isso é libertador, porque há uma reconciliação. Nós temos que deixar que Deus, Ele vá nas profundezas do nosso coração. Ele toque nas feridas de verdade. Certa vez foi me dito: irmão, tem uma mulher perturbada, muito perturbada. É uma situação grave, todo mundo está percebendo, a família está super preocupada. E olha como Deus fala. No evangelho que Ele envia, os apóstolos, Ele está dizendo que coisas maravilhosas vão acontecer. E realmente, aconteceram e continuam a acontecer. Esses milagres e prodígios não são somente para aquele tempo, é para agora. Confiando no Senhor nós veremos. E aí, eu realmente enxerguei, nos olhos assim, era nítido. Parecia que a pessoa não estava ali. Todo um olhar de tormento assim, de pesadelo. E não conseguia, ninguém sabia o que era. Olha como Deus é bom. A gente precisa confiar nele. Eu sem conhecimento em si, simplesmente querendo que Deus fizesse algo ali, e que se fosse por meio de nós que estávamos rezando, que alegria. Fui rezar. Enquanto eu pedia para Deus: Senhor, quantos que foram libertos? Essa mulher está sofrendo e ninguém consegue ajudá-la. Diante do sacrário, eu ali rezando, e na oração o Senhor me mostrava uma grande árvore. Uma grande árvore. E aí eu olhava para essa árvore, falei: que bonito, Senhor, uma árvore. Certamente vai dar força para ela crescer, para ela poder ficar firme, forte, para ela não ser derrubada. E de repente, a árvore cai. Era uma clara imagem naquele momento da oração. E eu não entendi, mas continuei a rezar. E aí chega um momento em que nós vamos rezar para aquela mulher tão perturbada, pedindo a Deus uma graça. E eu, duvidando um pouco daquela palavra, mas ao mesmo tempo querendo confiar em Deus, eu segurei a mão dela e disse: rezando por ti, era como se eu enxergasse uma árvore, mas essa árvore caía. Aí ela chorou e as lágrimas caíram muito. Era um trauma da sua infância que criou um medo das coisas de Deus. Certa vez que uma árvore frondosa dessa caiu em seu quintal, onde brincavam, e ali o mal pegou uma brecha para que ela ficasse sempre com medo, como se Deus fosse aquele que derruba, que faz o mal. Naquele instante, perante todas as dores que ela estava passando, ali ela olhou para a árvore da cruz, para o Cristo, e Cristo mostrou: eu estou contigo, eu te liberto. Todas as dores, num pesadelo muito grande, num trauma. Quem saberia disso? É a prova de que Deus nos vê. Deus sabe onde você está. Deus sabe tudo o que aconteceu. E quando a gente se entrega a Ele, confia nele, Ele realmente manifesta a sua graça. O Senhor, ao enviar os 12, diz que eles vão expulsar espíritos maus, curar todo tipo de doença, enfermidade, e o chama pelo nome. Isso é muito forte, entenda. O amor do Senhor não é um amor de massa, de multidão, de povo. Deus os ama pessoalmente. Você precisa entender isso. Porque às vezes você olha assim, acha que esse Deus nem me vê aqui embaixo, né? Tanta gente. Só nesse Cuiabá, quanta gente que tem. Que dirá no mundo inteiro. Se Deus me vê, sim. Não consideremos o Senhor como a gente considera uma pessoa que não nos vê na multidão, não nos distingue. O Senhor nos vê. E quando nós entendemos que Ele nos vê, nós queremos sempre agradá-lo. O Senhor não fala somente o nome dos apóstolos, Ele fala o teu nome. Não dá poder simplesmente aos apóstolos, mas a ti também. Claro, nós bem sabemos na igreja, os sacerdotes, esses ministros que pregam, que vão anunciar às multidões. Mas cada leigo também deve ser um instrumento de cura. E tudo começa porque o Senhor olha a multidão e diz que eles estão abatidos como ovelhas sem pastor. Uma ovelha que não é pastoreada, ela se perde.
Nós precisamos rezar, como o Senhor diz, para que venham mais pastores, mais operários da messe, mais sacerdotes, mais missionários. Mas também a gente tem que rezar para que nós queiramos obedecer os pastores que Deus levanta. Porque tantas vezes a gente se comporta como ovelha rebelde. E depois nós vamos encontrar no abatimento. Nós vamos nos perder. Então nós rezamos para que Deus levante santos ministros. E pedimos também que nós tenhamos a humildade de nos deixar pastorear, conduzir. E esse povo conduzido é o povo feliz. Deus nos vê. Hoje, nesse sábado, à noite, já celebrando o domingo, é preciso que o seu coração celebre com alegria. Eu estou na missa. Tem que ter uma alegria firme, forte assim, gloriosa dentro de você. Você está na missa. Esse é o bem maior. Esse é o encontro mais bonito que nós temos. Esse é o abraço de Deus. Que alegria saber que o Senhor te trouxe aqui. E como dito, escutando a voz dEle, sendo fiel àquilo que Ele coloca no teu coração, serás feliz. Tu e tua casa. O mundo vai vir sempre com ilusões, mas o Senhor vem sempre com a verdade. Sempre com a verdade. E quando nós o escutamos, Ele nos liberta, nos consola, nos levanta, nos restaura. Peça ao Senhor sempre isso. Senhor, eu quero a tua verdade, eu quero enxergar. Eu quero de verdade caminhar no teu amor, sem me perder, sem desistir, sem querer cortar os pedaços da cruz no meio do caminho, mas carregá-la, suportá-la, por amor a ti, Senhor, um amor verdadeiro. A prova de que realmente o Senhor nos vê, ela só é sentida por nós quando nós temos vida interior. Enquanto a gente não tem uma oração mais profunda, parece mais uma superstição. Você reza assim rapidão, aquela coisa rápida, o sinal da cruz de jogador de futebol para entrar no campo. Quando você entende, não, eu preciso fazer minha oração melhor. Oração melhor. Aí eu vou dar um tempo a mais para Deus, assim, no meu dia. Aí você vai, nossa, Deus está me vendo aqui. Você olha para o lado, olha para o outro. Aqui Ele está, tá. E parece que você vai escutando a voz dEle. Que coisa, sim, Ele te vê. Ele te vê. O mais bonito de tudo é que quando eu entendi isso, eu queria que todo mundo entendesse também. Eu queria falar com todo mundo. Eu chegava na padaria. Você falou com Deus hoje? Conversou com o Senhor? Olha, tem que falar com Deus. Na farmácia, passando ali no balcão, no caixa. Deus abençoe você. Olha, Ele tem muito, um desejo que todo mundo conhecesse. Porque é maravilhoso esse amor de Deus. Se você ainda não fez assim uma busca de estudo bíblico, um aprofundamento, faça. Isso transforma as nossas vidas. Isso nos leva a uma alegria que o mundo não dá. Isso é de verdade entender e viver como um cristão. E aí outros jovens partilhando disso, vivendo essa alegria, nós decidimos fazer um grande encontro e chamar muitas pessoas para se encontrar com Deus. Eram listas de nome que foram convidadas. Mas, de muitos convidados, alguns vêm, alguns. E no momento que nós estávamos lá rezando por cada nome que tinha sido convidado, sem saber se viria, a gente feliz, e Deus disse, muitos que eu queria não foram convidados. Mas era noite já, do sábado, enquanto era no domingo, como fazer? Olha a prova do amor de Deus. E Deus disse aos nossos corações, chegará alguém aqui que não ficou sabendo do encontro. E como eu quero muito, vocês não conseguirão chegar, mas eu vou trazê-lo aqui. Ele vai perguntar para vocês. Isso é claro, a gente estava diante do Santíssimo. Jesus ia falando claramente aos nossos corações, em oração, ali no silêncio. A gente perfeitamente enxergava isso naquele silêncio que estava. Vida interior, Deus fala conosco. No outro dia pela manhã, a gente feliz, acolhendo todo mundo que vinha. Aí, desce um jovem numa moto, fazendo aquele barulho, volta, desce de novo, volta, e ele para. Olha, eu já desci, voltei aqui, eu não sei, parece que alguém está me chamando.
Um olhou para o outro e falou: a gente sabe, pode entrar, que é para você estar aqui. E foi o encontro da vida. Uma pessoa que a gente não conseguiu encontrar, mas Deus quis nos mostrar que Ele enxerga cada um na multidão. Nessa Santa Missa, Ele está te vendo. E para que você corresponda a esse olhar dEle, para que você se deixe pastorar e conduzir, para que você seja um ministro dEle, alguém que confia que realmente Ele pode restaurar, curar, libertar, faça um compromisso de buscar ainda mais esse Deus, de buscar ainda mais a palavra, de buscar ainda mais essa voz, de buscar ainda mais esse sagrado coração. Olha bem agora para o seu interior, buscando fazer uma prece de que realmente você creia nesse Deus, de que você escute Ele chamando o teu nome, te convidando a esta aventura mais feliz, que é de seguir a sua vontade. Ao falar com o Senhor, Ele que conhece todas as coisas, mostra no nosso próprio coração aonde tem as machucaduras, onde tem os medos, as inseguranças, as dúvidas, e Ele vai iluminando tudo. Não tenha medo de apresentar isso para o Cristo, não tenha medo de escutar a voz dEle sobre tudo, porque é Ele que tudo pode realizar e que renova todas as coisas. Diante desse altar, nós suplicamos uma porção redobrada de fé. E que verdadeiramente nos deixemos pastorear por Deus, confiando no seu verdadeiro amor. Ele é nosso refúgio, Ele é nosso amparo. Que o Senhor te coloque plenamente no seu caminho e que você cresça na intimidade com esse Deus, pois esta é a alegria dos nossos corações, a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, renovemos a nossa fé, pois nós não cremos numa ilusão, nós cremos numa verdade que precisa ser proclamada a cada passo, com toda certeza de nossas almas. Aqui é passageiro, mas um dia estaremos no céu, sem qualquer mácula e tribulação, depois de termos combatido esse combate, o bom combate, o combate da fé.